Fala galerinha, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para mim é uma imensa satisfação ter a sua companhia nessa noite aqui que dia é hoje? Sexta-feira. Sexta-feira vou conversar hoje com Josezito Santos Neto. Ele que nasceu em São Paulo, mas ele se considera um piauiense, não é isso? Seja bem-vindo, Zito, né? Mais conhecido como Zito. É mais fácil, né? É mais fácil, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Vicente. Agradeço o convite. Eu acredito que seja de extrema importância, né? O que a gente vai conversar, falar sobre hip hop é uma paixão minha, né? Falar sobre educação também é uma coisa que eu aprendi, né? E vamos aí conversar, trocar essa ideia, falar um pouquinho sobre a história do hip hop e como o hip hop surgiu na minha vida. Vamos nessa. Galera, só para deixar aqui, eu conheci o Zito, né? Quando a gente estava elaborando o projeto, foi entregada a documentação sobre o projeto da Lei Aldir Blanc. Inclusive esse projeto aqui é justamente do Aldir Blanc, né? Para a gente entregar. E o Zito veio para falar também um pouco sobre esse projeto que ele passou, né? Ele realizou 10 oficinas, né? Durante o ano letivo lá no GEI sobre a cultura do hip hop. Então, Zito, como foi que surgiu essa ideia dessas oficinas? Bacana. A ideia das oficinas, ela surge ainda num período que eu estava na graduação, né? Eu sempre pensei nesse intuito de usar o hip hop como um meio pedagógico, né? Porque eu vejo que o hip hop ele tem um potencial de cativar os meninos que vêm de escola pública justamente por trazer temáticas que falam sobre a realidade dessa galera que está nesse momento da educação, né? Os meninos de terceiro, segundo ano, que estão na adolescência, né? Começando a entender um pouquinho a realidade. E aí eu acho que o hip hop é esse gancho, né? Que vai fisgar ali a atenção do menino, que fala, pô, isso aí faz sentido para mim. Eu entendo o que acontece quando tal cantor fala sobre isso. Então, a ideia da oficina surgiu muito nesse contexto de saber que o hip hop, ele primeiro me cativa, né, como indivíduo, e saber que outros jovens podem ser cativados também e serem salvos pelo hip hop. Antes da gente continuar com esse papo, eu quero só te perguntar o seguinte: como foi que você conheceu o hip hop e como foi que isso te chamou a atenção, né? Às vezes a gente tem uma influência, ou tem alguma coisa assim, mas o que é que te chamou o que é que te fez, né, a gostar do hip hop? Então, o hip hop ele vai entrar na minha vida ainda na primeira infância, né, entre os meus 4, 5 anos, por influência de um primo mais velho, né? Esse primo mais velho, ele já estava ali na fase adulta, saindo da adolescência, ali, da juventude. Ele consumia muito hip hop, né? Eu venho de uma família cristã que já não gostava muito do gênero, e aí a gente, nessa fase de infância e adolescência, tem aquela coisa de gostar do que é desafiador, né? Então, o rap, a música rap, eu comecei a gostar justamente porque ela era proibida dentro de casa e eu escutava escondido com esse meu primo, né? E desde então, nunca parei de ouvir, né? Eu gostava muito do ritmo, gostava muito das letras. Eram letras que faziam sentido para mim, né? Como jovem negro, então eram letras que comunicavam de certa forma comigo. E aí o hip hop entra com muita força nesse sentido, né? Na primeira infância, de lá para cá, nunca saiu da minha vida, né? Eu sempre ouvi as letras e essa foi a forma que o hip hop entrou de fato assim na minha vida, né? Cativou. E como é que você consegue identificar os pontos do hip hop com a comunidade, com o meio que se vive? Como é que você consegue identificar, né? Como é que você consegue... Então, o hip hop, eu acho interessante porque a temática que traz nas letras, nas músicas, não são músicas necessariamente para você se divertir ouvindo, sabe? Não é um entretenimento ali que você vai consumir de forma despretensiosa. É algo que você vai ter que pensar, né? É algo que vai incomodar de fato, algo que vai colocar o dedo na ferida. E eu sempre gostei muito disso. Então, além da batida, além do ritmo, além da levada, eu sempre gostei de pesquisar a letra, pesquisar sobre o que eles falavam, né? Pesquisar as personalidades que eles citavam, né? Quando o Racionais fala quem foi Malcolm X,
Gandhi, Lennon, Marvin Gaye, então a gente vai, pô, quem foi esse cara? Por que ele está citando isso nesse trecho? Então eu gostava muito dessa coisa da curiosidade mesmo, né? De destrinchar ali a letra, saber por que isso acontece. E aí, a partir disso, eu percebi que essas personalidades que o pessoal falava nas letras, nas músicas, eram personalidades que tinham um discurso em relação à sociedade muito forte, né? Muito potente, né? Em relação às questões sociais mesmo que acontecem. Então isso dialogou muito comigo. E você chegou a fazer letras, né? Não lembro? Você terminou, já terminou. O hip hop também te fez com que você fosse fazer letras? Então, a escolha por fazer letras, ela se dá justamente por ser uma opção aqui dentro da cidade, né? A UNEB aqui em Piauí, ela é muito importante por conta disso. Então, como eu já queria fazer algo relacionado à educação, minha primeira opção era história. Mas para sair daqui e me manter em outro local, naquele momento seria inviável. Então, letras surgiu ali como uma oportunidade de ingressar e ir estudando. O hip hop, ele nunca se desassociou a mim, né? E aí dentro da graduação eu via e observava formas de utilizá-lo como uma ferramenta para estar caminhando ali junto comigo, né? Em relação às atividades, em relação aos projetos que eu desenvolvia, né? Em relação ao PIBID. Então eu usava a temática do hip hop para fazer meus projetos, fazer minhas pesquisas. Então meu período de graduação, ele também caminhou ali junto comigo, de certa forma, né? Zito, você falou que nasceu em São Paulo, né? Chegou aqui com 13 anos aqui em Piauí, e aqui, né? Bebeu água de conta já era, né? É isso. Você acha que Piauí poderia ter mais opções de cursos, né? E como essa sua... você aprendeu hip hop lá, né? Lá em São Paulo, né? Isso. Você acha que existe uma cultura diferenciada no sentido de São Paulo, né, por ser uma cidade no capital, e Piauí por ser um interior, né, da Bahia? Você acha que tem muito distoante essas questões das opções e teve a ver assim com o seu crescimento, né, intelectual, com o seu crescimento no hip hop, essa sua morada lá em São Paulo, ele chegou aqui? Então, não necessariamente, mas eu acho que no meu caso sim, né? Aqui em Piauí a gente tem um exemplo de Nego Frieza, né, que é assim, um patrono do hip hop aqui em Piauí, que está fora, já tem um reconhecimento nacional. Mas no meu caso, essa minha primeira infância, morando numa cidade grande, influenciou sim, né, conhecer a cultura underground naquele local. E aí, justamente trazer isso para cá também, com uma visão, né, apesar de novo, né, com 13 anos você não tem essa noção toda, mas influenciou sim. Perfeito. Vamos mandar um abraço aí para Nego Frieza, o quadro, né, galera aí. Que estava aqui recentemente, né? Tocou aqui, né? Bom demais. Bom som, viu, cara? Bom som. É isso aí, vou dar um abraço aí para nossos amigos do quadro. E Zito, você, né, voltando agora, né, você, como a gente falou anteriormente, que fez o projeto, né? Passou no projeto do plano. Como foi essas oficinas, né? Como foi que você sentiu a adesão das pessoas? Como foi essa sua experiência? Então, a aplicação das oficinas, ela se deu com 2 turmas do Colégio SEI, e aí a gente aplicou essas 10 oficinas, mas eu acho que o que é interessante de ressaltar é que a gente não ficou falando apenas de hip hop, né? A gente falou também, mas a gente fala da cultura negra de uma forma mais abrangente, utilizando o hip hop como uma prática pedagógica, né? Como esse meio pedagógico. Eu falo isso no sentido de, por exemplo, quando a gente chega na sala de aula para aplicar essas oficinas, o primeiro que a gente faz é organizar a sala em círculo, né? Justamente por entender que essa é uma das formas que o nosso povo, né, o povo preto, utiliza para se conectar com todos que estão ali presentes, né, para ter uma troca ali de saberes mais orgânica. Então a gente vai observar que a roda de rima, ela é obviamente organizada em roda. O samba vai ser organizado em roda, a capoeira vai ser organizada em roda. Então isso é algo que está na nossa cultura. Então quando a gente foi para as oficinas, a gente primeiro organizava a turma em roda,
E aí depois a gente ia trocando, ia dialogando. A gente falou sobre a história da capoeira, a gente falou sobre a capoeira aqui no nosso município de Piauí, né? Personalidades que desenvolveram a capoeira e mantiveram a capoeira como forma de resistência mesmo. A gente falou sobre a história do hip hop, onde que ele surgiu, que surge na Jamaica, vai para os Estados Unidos, vem para o Brasil. Então, lógico, toda essa parte mais teórica, mais histórica, a gente ia trocando, conversando, pegando ali o que o aluno já sabia sobre hip hop e se sabia o que sabia. Então a gente ia sempre puxando eles para a conversa. E aí a gente foi desenvolvendo, a gente falou sobre o movimento negro aqui no Brasil, falamos também sobre o movimento negro na Bahia, a importância, por exemplo, de grupos de grupos de hip hop que são patronos do movimento aqui no nosso território. Então a gente organizava as oficinas dessa forma, né? E sempre utilizando o hip hop ali no meio, né? Seja trazendo exemplos de letras de música, trazendo exemplos de artistas negros, né? Tanto homens quanto mulheres, porque a gente pensa também que essa diversidade no movimento hip hop ela é muito importante, né? Porque apesar de ser um movimento que vem de classes operárias, que vem de trabalhadores mesmo, ainda é um movimento ainda muito machista, né? Então a gente sempre tentava trazer personalidades femininas ali que estão no cenário, que estão na cena também do hip hop. Eu acho que isso é muito importante também. Você pode citar alguns exemplos? Ah, claro, aí a gente vai ter Duquesa, a gente vai ter a Casca Grossa, aqui no Recife a gente vai ter também Trem 7, e no Recôncavo também a gente vai ter grupos de mulheres, se eu não estiver enganado, Abaz, alguma coisa assim do tipo, né? Que tá com a galera ali de Aganju. Então a gente tem essas personalidades que já fazem sucesso, né? Outras também, Negra Li, Drica Barbosa, enfim. Aí a gente tenta justamente trazer essas meninas para se mostrar e espelhar esses alunos que estão ali no ensino médio. Como foi a sua experiência lá? Eles gostaram? Como foi? Então, lógico, quando a gente está dando aula, a gente traz essa parte mais teórica, então o que a gente puder fazer para trazer a atenção deles para cá, a gente vai fazer, mas a gente percebe que, né, os meninos não têm esse fim de fato pegar ali e prestar atenção, mas como a gente trazia também algumas atividades lúdicas de produção e tudo mais, colocava para discussão em grupo, então a gente conseguia trazer eles para perto e para o discurso, né? Então eu acho que no final das contas foi um bom projeto, foi um projeto que a gente consegue replicar de uma maneira melhor, claro, mas no primeiro momento foi assim excelente, todos eles participaram, a gente fez sorteios no final e tudo mais, teve sorteio de livros, distribuição de bolsas, de kits, então foi um projeto que acredito que tenha sido um bom investimento, tanto de tempo quanto de recurso. Eu boto fé. As músicas, as canções hoje, a indústria cultural hoje, ele tem tirado o hip hop de cena? Então, eu acho que em relação à indústria, eu acho que a indústria visa ganhar o dinheiro, né? Ela visa ali o lucro, e aí a gente vai ter, de fato, alguns problemas em relação a isso, como, por exemplo, qual é essa música que está sendo ali disponibilizada para ser ouvida, né? Qual é a música que está sendo colocada lá no topo para ser escutada? Será que é uma música que, de fato, vai refletir ali, vai abrir para uma discussão, para um debate, né, para as questões sociais, ou uma música que eu acho que é importante também, mas que vai falar apenas de festas, por exemplo, né, que vai falar ali só da parte boa de ter dinheiro, de ter recurso, porque é importante, é válido, mas será que seria só isso? Eu acho que em relação à intelectualização do hip hop, eu acho que isso é muito importante, porque o hip hop, há anos atrás, ele passou por um processo de exclusão total, né, de ser conhecido como música de bandido, de ser conhecido como música de quem não presta, né? Então, eu acho que o fato de hoje a gente estar discutindo hip hop nas universidades, por exemplo, de dar o título de doutor para o grupo dos Racionais, é muito importante, porque isso mostra a força que o hip hop tem e a força que
um debate que o hip hop traz, né? E aí quando eu falo hip hop eu falo especificamente da música do hip hop, né? Porque quando a gente fala de hip hop a gente está falando de segmentos de uma cultura, né? Que a gente vai ter o b-boy, a gente vai ter o DJ, a gente vai ter o MC, o grafiteiro. Então quando a gente fala da música do rap, é muito importante ser sim intelectualizada, mas não esquecer de onde venho e também devolver isso para as comunidades, né? Com projetos sociais, com as oficinas, né? Essa é a forma de devolução que o hip hop tem. Muito bem, isso aí. Estamos conversando aqui com o Zito, né? Zito, ele que terminou agora recentemente, né, Zito? Letras, né? Isso. Como foi aí essa sua passagem pela UNEB? Então, eu entrei na UNEB em 2019, né? Através do Enem. E de lá pra cá a gente começa a desenvolver, né? Eu entrei na UNEB, eu tinha meus 19 anos, né? Hoje eu tô com 26. Então é uma caminhada que é... Universidade pública, o pessoal fala que é baderna, que é confusão e tudo mais, mas é um lugar muito sério, né? Então você tem que levar a sério também sua caminhada ali dentro. E é um local de um desenvolvimento intelectual assim, absurdo, você tem acesso tanto a pessoas quanto a material. Então, quem leva de fato a universidade pública a sério, entende o valor que ela tem para a sociedade, né? E lógico que esse valor ele retorna para a sociedade em forma de um profissional bem qualificado, em forma de uma pessoa que está ali disposta a servir a sociedade, né? Então, é uma engrenagem que vai e volta, assim. Falando nisso, vamos mandar um abraço aí pra galera, senão vai ficar com ciúmes, né? Vou mandar um abraço aí pra galera toda da UNEB do Campus 21, né, daqui de Piauí. Exatamente. E em especial nosso amigo J. Fagner, cara, aquele cara, velho, tipo assim, que parece que tem um cérebro, que colocaram um cérebro... Você só vê ele trabalhando, né? O cara, não, você trabalhando, ele diz, eu tô cansado. Ele fala, mas um grande abraço aí pro nosso amigo J. Fagner. Também tem o Giorgio, né? Tem a Clícia lá, todo o corpo da UNEB. Diretor Isabel. Né? Diretor Isabel, o nosso amigo Otávio também, né? Então tem toda a galera lá da UNEB, né? Senão a gente acaba esquecendo algum, a pessoa fica com ciúmes. Então, um abraço para todos da UNEB. Para todos da UNEB, um forte abraço, um lugar maravilhoso. E Zito, você que é de lá, aí você falou também que está tentando, né, agora o mestrado. Isso. Sobre influência das línguas africanas no português brasileiro. Sim. Obviamente tem muita coisa, né? Mas o que é que te motivou, Zito, a partir para esse tema? Então, eu acho que primeiro tem uma identificação pessoal, né? De saber como que o português brasileiro ele foi formado, porque se a gente para observar, o português aqui, a gente fala que no Brasil é totalmente diferente, né? Tem algumas diferenças entre o português falado em outras partes do mundo. E por que isso acontece, né? Eu acho que isso surge muito como uma indagação. Por que o português que a gente fala é tão diferente, né? E aí a gente pode observar que processos históricos que aconteceram, né, de como que se deu essa formação do nosso português, né? Será que foi através de escolas? Será que foi através de um aprendizado formal? Ou foi através ali do dia a dia, né, no período da escravidão? E aí quem me incentivou a pesquisar sobre isso foi a professora doutora Williane, que era professora aqui do nosso campus. Sim. Inclusive um abraço também para a professora Williane, e ela que me incentivou a pesquisar sobre isso, né? E aí eu vim desenvolvendo essas pesquisas com a ajuda dela. E aí o meu objeto de pesquisa é o uso do ni como uma preposição. Porque, por exemplo, quando a gente fala eu vou ni Piauí, ou eu vou ni Jequié, a gente poderia também falar eu vou em Ipiaú, que seria o uso mais formal, né? Mas é comumente escutado e você observa nas falas do cotidiano o contrário, eu vou ni Ipiaú, né? Então eu uso esse fragmento como a comprovação de um suposto contato linguístico, né? Porque quando a gente está fazendo pesquisa a gente não pode afirmar que de fato foi, apesar da discussão pender para esse lado. E aí a partir daí eu desenvolvo em relação à historicidade, né? De como que se deu, quem foram essas pessoas que vieram do continente africano, de onde que eles vieram, né? E onde eles se alojaram aqui.
E aí já tem estudos que falam sobre isso, tem estudos linguísticos em quilombos que usam também esse mesmo fragmento, e eu faço minha pesquisa de TCC em cima disso. E voltando lá, Zito, sobre o mestrado, qual é o seu objetivo de agora? Como é que você pensa? Já se formou? Pensa em continuar com a educação? Quais são os seus passos, objetivos, seus sonhos? Então, nesse momento, né, eu pretendo dar continuidade ali no trabalho na UNEB, né, trabalhando na secretaria acadêmica, e é um momento de estudo mesmo, né, de voltar ao material que eu já produzi, de voltar a fazer as leituras dos artigos que eu li durante o meu período de criação do meu TCC, para justamente poder elaborar um projeto que seja contemplado, né? Então, os próximos passos são esses: dar continuidade no meu estudo e continuar o trabalho também, né? Porque o trabalho não pode parar. É isso aí, esse foi o papo com o Zito. Zito, satisfação, viu, meu irmão? Imenso ter você aqui no Bote Fé. As portas estão sempre abertas e eu queria que você deixasse um recado aí para a comunidade, ou fizesse um hip hop. O espaço é seu aqui, meu irmão. Bom, então, o que eu tenho para falar é agradecer, né, a oportunidade de poder estar falando sobre uma temática tão importante para mim, né, pessoalmente, que é o hip hop. E falar também sobre essa questão da minha pesquisa, que é algo também que eu gosto, né, de falar sobre o português brasileiro, de como que se deu essa formação. Então, eu agradeço a oportunidade. O recado eu gostaria de deixar justamente para essa juventude, né, que está ali no seu primeiro, segundo, terceiro ano, que é o pessoal que eu dialogo com mais frequência, né, com os meninos ali do CETEP, principalmente porque é vizinho da UNEB, então a gente tem um contato maior ali. É justamente isso, de estudar, porque eu tenho para mim que o estudo ele transforma vidas, e transforma de verdade, porque quando a gente para observar, o conhecimento que você adquire, ele não pode ser tirado de você. Então, o fato de você estar se movimentando em relação aos estudos vai te livrar de muita coisa, sabe? Então, galerinha, estudem, busquem conhecimento, e seja nas áreas de exatas, seja nas áreas de humanas, o importante é você estudar, porque o conhecimento, ele liberta e ninguém pode tirar de você. Forte abraço. Se liga aí. Valeu, até mais, galera.